Pois é, meus amigos, parece que as coisas complicaram ainda mais para o ministro Alexandre de Moraes, que está na iminência de sofrer gravíssimas sanções oriundas dos Estados Unidos, através da lei Magnitsky. Acho que todo mundo já sabe por quê. E eles estão ficando sem tempo e sem saída. As opções estão se esgotando, Tentaram se escorar ali no regime Lula, pedindo ajuda para o Itamaraty para fazer um intermédio. O Lula, a verdade é que o Lula até tentou, fez bravata, mandou um recadinho aqui, acolá, mandou o seu poste, o ministro Mauro Vieira, enviar uma carta para o governo Donald Trump, que foi solenemente ignorado. E agora não resta mais opções senão pular do barco. É isso aí. A própria assessoria de imprensa do governo Lula anunciou que ele está tirando seu timinho de campo e está abandonando Alexandre de Moraes. É isso aí. Ele até tentou, fez de tudo, mas não há mais nada a ser feito. Só resta então deixar o ministro à sua própria sorte e enfrentar as consequências de suas ações. O grande problema é que muitas dessas ações, na visão de vários juristas, figuras públicas, políticos e tudo mais, foram em decorrência do próprio Lula, ou para o próprio Lula, a depender aí da visão, do ângulo de visão. Muita gente entende, inclusive este que vos fala, que o governo Lula só ainda é governo Lula, e não ex-governo, por conta justamente da sustentação que ele tem no Supremo, lá no Olimpo. Essa é a questão. Então é aí que a coisa complica. Ele teria, em tese, a obrigação de fazer tudo que tivesse ao seu alcance para ajudar o pessoal lá, Mas parece que isso não está acontecendo. Não sabemos se por vontade do Lula ou por falta do que fazer, Visto que ele está sendo simplesmente ignorado pelo governo dos Estados Unidos, Vejam só que o pessoal lá não está gostando nada disso não, viu? Segundo informações da CNN, assessores do Palácio do Planalto manifestaram que o governo Lula não pretende adotar medidas de retaliação na mesma proporção, caso os Estados Unidos decidam impor sanções a autoridades brasileiras. A questão não é que o Brasil não vai impor sanções, retaliações na mesma proporção. Não é que o Brasil não vai, o Brasil não pode. Os caras vão impor a lei Magnitsky para sancionar essas autoridades brasileiras que desrespeitaram a lei e a Constituição do Brasil e violaram leis dos Estados Unidos, perseguindo e censurando cidadãos americanos em solo americano. Como é que o Brasil vai retaliar? Como é que o Brasil, na mesma proporção, vai fazer a mesma coisa com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, enquanto país, não estão fazendo nada contra o Brasil. A lei de lá é que está impondo sanções ao CPF do ministro Alexandre de Moraes e de vários outros aí. Não tem nada a ver com sancionar a justiça brasileira, sancionar o Estado brasileiro. É sancionar aqueles que são censuradores. Essa é a questão, A estratégia discutida entre integrantes do executivo é responder politicamente por meio de nota oficial, rejeitando qualquer interferência americana no sistema judiciário nacional, Nada mais do que uma mera formalidade, ou seja, a gente não concorda com isso, mas vai ficar por isso mesmo. Não vai passar disso, não vai passar ali de mera formalidade, de cumprimento de protocolos. Lula tá pulando do barco porque não tem mais o que fazer. Ou, de repente, ele percebeu que não adianta ir até as últimas consequências, gastar a sua última carta na manga, se é que ele tem, por uma causa perdida, Não sei, de repente é isso. É o mais provável realmente que ele tenha tentado, mas foi solenemente ignorado pelo governo de Donald Trump e vai ficar por isso mesmo, Na prática, Lula acaba de abandonar Alexandre de Moraes antes mesmo da provável revogação de vistos de entrada para autoridades brasileiras, e a orientação atual é que o Brasil não tome medida semelhante em relação a representantes norte-americanos. O entendimento interno é que uma retaliação direta não seria produtiva nem benéfica para as relações bilaterais. Sabe por que não seria? Porque as ações lá dos Estados Unidos estão sendo amparadas na lei. É isso aí. Lá a lei existe e a lei funciona. Aqui a lei existe, mas não funciona. Ou só funciona quando é para perseguir figuras de direita. Aí funciona, Olha o escândalo, o maior roubo da história da humanidade, do INSS, o que mostra ser até agora. O STF já deu 48 horas para o governo Lula explicar esse roubo, esse
A PF já entregou um relatório contendo ali quem é que recebeu dinheiro, quem é que não recebeu, os responsáveis, mandou congelar bens, quebrar sigilo fiscal, bancário, telemático. Isso aconteceu? Não! Mas com o pessoal do 8 de janeiro, tudo isso e muito mais já aconteceu. Isso vocês podem ter certeza. Então a questão é, não existe uma lei no Brasil que possa dar ao Estado brasileiro o direito de revogar visto de figuras americanas, norte-americanas. Não há. Então não tem como revidar na mesma proporção. É isso que essa gente não entende. Agora, para fechar com chave de ouro, cara, é sensacional ver os assessores de imprensa do Lula, do consórcio, deixando claro que o próprio Lula tá pulando do barco e que a galera lá não tá muito contente não, viu? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Luiz, eu quero trazer essa sua próxima apuração também com integrantes do governo federal atuando para evitar um possível conflito diplomático com os Estados Unidos, avançando um pouquinho mais, caso o presidente Donald Trump decida aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O clima no STF, você traz pra gente, Luísa, é de decepção com o Itamaraty, que optou, claro, ali por uma via mais silenciosa, por uma tática diplomática, pelo diálogo, pelas conversas de bastidor, sem trazer a público o que está sendo tratado e nem com quem, junto ao governo de Donald Trump. Conta, Luísa. Ministros, então, aguardavam uma postura mais proativa contra essas ameaças do presidente Donald Trump? Exatamente, Tainá. O clima é de decepção dentro do Supremo Tribunal Federal, uma avaliação quase geral de que a chancelaria, né, o Ministério das Relações Exteriores, já tinha que ter se manifestado publicamente a respeito das ameaças do governo americano de sancionar o ministro Alexandre de Moraes, uma fala que foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio, né, admitindo a real possibilidade de essa sanção ser aplicada. E, embora o Itamaraty tenha aberto um canal de diálogo, né, uma linha direta ali para afirmar ao Supremo que o caso está sendo monitorado, os ministros da Corte entendem que falta um pouco aí de iniciativa por parte do Palácio do Itamaraty. Então quer dizer que os ministros do STF estão desapontados, estão tristes aí com o regime Lula. Ora, quem diria, hein? Quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Realmente eu não imaginava, né? Não nesse momento. Mas, cara, é impagável a cara dessa gente. E acho que dos 11 ali, só Cássio Nunes Marques e André Mendonça que devem estar dormindo direito, tranquilos, sabendo que poderão, se quiserem, visitar os Estados Unidos, ir para Disney, ir lá para Nova York, para algum congresso, né? O próximo dessa gente vai ser no Guarujá, nada contra o Guarujá, mas vai ser em solo tupiniquim e não mais lá nos Estados Unidos, né? A terra do segundo Lula, do fascismo que voltou, né? Enfim, meus amigos, quem não deve não teme. Se essa gente tivesse a consciência tranquila, se eles tivessem a certeza que não fizeram nada de errado, poderiam agora arriscar e viajar lá para os Estados Unidos. Bom, façam isso. Faça isso, ministro Barroso. Faça isso, ministro Alexandre de Moraes. Vai lá, dá um pulinho lá na Disney, né? Vê como é que tá a situação lá. Paga para ver. Quem não deve, não teme. E quem censurou, quem perseguiu, quem andou à margem da lei, sabe que fez isso. Ninguém faz isso inconscientemente ou sem ter a intenção de. Essa é a questão. E a conta tá chegando. E tá chegando rápido. E o desgoverno, como a gente viu, não pode fazer nada para ajudar os seus amiguinhos. Eu espero que em breve eles possam retribuir o favor. Bom, já que eles não seguraram a minha mão agora, não vamos segurar a deles também. Enfim, só torço para que isso aconteça. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.